E tem esse lado legal das customizações, né? Mas quando eu tava começando a testar a IA, o agente, eu falei, pô, imagina o Christian lá, muita especificação de produto, tem que treinar a galera, pô, tem tudo a ver, pô. Agente de IA. E eu sei que você ainda não tá usando na plenitude, mas eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de treinar um agente de IA, do cuidado, dos testes, né? Como é que tá indo? A gente até criou, eu não vou dizer o nome dela, a gente conversou, não vou falar pra ninguém copiar, mas o nome dela é italiano, que é Passa Lá com a Venda Italiano, e a gente bate muito na venda em alguns processos, tipo follow-up. Uhum. É uma coisa que a gente bate muito. Cross-sell, upsell. E aí eu passei o final de semana, você me mandou mensagem, a gente bateu um papo, conversou, e eu comecei a treinar e comecei a mandar pro meu gerente, cara. E era impressionante. Exatamente isso, com a base de conhecimento, abastecendo ali, peguei as informações da base de conhecimento, os principais produtos, como ela ia ser o atendimento dela, de que forma, o que ela tinha que perguntar primeiro. E o que eu fiquei mais impressionado é que não parecia um robô, cara. Sim. Não, era uma coisa assim... Humanizada, né? Humanizada, mas muito, muito. E aí o que eu fiquei mais impressionado foi o seguinte, eu abasteci ela com alguns posts estáticos dos colchões, com preço, e tinham alguns com aquele famoso depor. Que isso vincula muito. O Instagram e o Meta gosta disso, desse depor. Quem trabalha com anúncio aí sabe disso aí. E aí o que aconteceu? Ela simplesmente pegou aqueles lá, na hora que perguntava do colchão, na hora que eu simulava as conversas, perguntava do colchão, ela falou, inclusive esse mês eu tô com uma oportunidade desse produto, e subiu e mandava foto do produto. Interpreta áudio e imagem. Cara. Impressionante isso aí. Eu achei fantástico. E o que eu achei mais fácil? Como treinar. Sim. Esse foi um dos grandes diferenciais que eu te falei, né? Christian, eu tentei, porque isso foi legal, né? Ninguém me falou, eu fui lá, usei, né, o OpenAI. Anos, né? Mas você ficou anos? Eu fiquei meses, na verdade. Fiquei meses tentando o OpenAI, meses, e aí... Não, eu tô falando do GPT Maker, já é um... já é uns 2, 3 anos. Isso, eu lembro disso no começo. Isso, que eu fui lá, mas não tava no time e tal. Isso. E aí eu fui tentar usar o OpenAI, eu falei, cara, isso aqui é muito difícil, muito complexo. Imagina nos meus clientes. E aí eu lembrei do GPT, que o GPT Maker, que o CEO lá tinha me falado, eu fui na sede deles e tudo mais. Falei, cara, deixa eu fazer o mesmo teste lá. Eu fiquei, como você, de choque. Falei, caraca, que rápido. Eu treinei, já testei, e aí foi o grande diferencial mesmo. Esse treinamento mais rápido, né? A gente deve entrar, Romualdo, a gente tá em alguns processos, mas isso aí tá na fila ali pra gente entrar, porque a gente vai ter muito ganho, né? A gente até vinha conversando sobre isso, vou testar no... O ROI é altíssimo. É altíssimo, Sim. Mas de todas as ferramentas que eu já usei, eu não vi nada tão humanizado. Sim. Porque depende muito da LLM, né? Até fui te instruindo, tem essa LLM, essa e essa aqui. Essa aqui, às vezes é mais robotizada, mas essa aqui, a gente usa muito cloud lá, porque é muito humanizada ali o cloud. Ela é muito pra B2B mesmo, sabe? E faz muita diferença, cara. É absurdo. É absurdo. A gente tava testando a IA, nossa agente de IA, ela ficou no ar, porque a gente tá usando só fora do horário. Isso foi a sacada. E aí teve um cliente que queria pagar parcelado, mas a gente não faz no cartão parcelado porque tem algumas regras ali, enfim. E aí ela disse que podia, mas só que eu não falei pro agente. E aí depois fui lá pedir desculpa pro cliente, o cliente ficou surpreso que era um agente de IA e a gente resolveu. E depois treinei e depois a gente nunca mais teve problema. É um novo mundo, né, Christian, que a gente entrou e é sem volta. Eu também acho. É sem volta. E eu acho que nós, como dirigente das empresas, líderes, seja o nível tático, seja o nível mais alto, tem que participar disso. Não sei se você tem essa mesma opinião. Cara, eu acho que a pessoa tem que estar envolvida com isso. Sim. E tem que estar buscando muito isso aí o tempo todo. Não tem outro jeito. Eu vejo muitas pessoas que estão assim, não quero. Eu não vou. Mas a gente precisa estar envolvido, a gente precisa buscar esse ecossistema, precisa entender o quanto isso está evoluindo e o quanto isso está trazendo aí de retorno para as pessoas. É o que a gente está falando do ROI, né? Sim. E eu já vi, Romualdo, algumas empresas também falando cara, essa função aqui eu consigo adaptar uma IA.
E já repensando em várias funções com isso aí. Sim. E eu acho que esse é o negócio. O próprio Copilot do Bittrex, eu estou falando aqui do Agente A, é um caminho, mas o Copilot do Bittrex também é muito poderoso. Veja só, eu fiz esse teste recente, eu ainda vou gravar um vídeo. Fui lá, porque o Bittrex permite você criar prompt. Eu criei um prompt com um perfil específico. Eu falei, você vai ser um especialista na API do Bittrex. Criei esse prompt, beleza. E aí um cliente me pediu um negócio, eu fui lá e perguntei. Ele me respondeu perfeito, porque eu tinha dado todos os caminhos e tal. Então, a gente às vezes já está muito próximo da IA. Só que às vezes a gente não se envolve, a gente não testa, né? Então, acho que vai precisar muito desse envolvimento. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu pulei aqui, mas era bem importante. Você tem feito uma transição entre comercial e marketing. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, como está sendo essa experiência na cadeira de marketing. Cara, eu acho que tem sido muito legal, mas eu acabei de fazer um treinamento, a gente ia conversando e eu vejo assim, a gente tem falado muito de growth, né? Sim. Que é a alavanca ali que tá girando e que tá mais amarrado ao marketing do que o comercial. Sim. E eu vejo que eu tô encaixando muito nessa parte aí. Quando a gente entrou no marketing, eu comecei a buscar um pouquinho no tráfego pago na parte de investimento das lojas, do B2C. E a gente já fazia, mas de verdade a gente fazia muito mal. E a gente não tinha retorno. Sabe? Vamos investir, porque isso aqui é brand, a gente precisa aparecer. E aí a gente começou a gravar alguns vídeos, isso faz 2 anos, alguns vídeos das lojas fazendo chamadas. E diferente do que é o comum que as pessoas... Oi, eu sou o Romualdo, igual a gente está apresentando aqui, eu apresento podcast. Meu nome é Christian Búrico, enfim. A gente não fala. Se você está precisando, a gente já muda assim, se você está precisando do colchão, é agora. Ei, morador de Ribeirão Preto, a gente começou a trabalhar um pouquinho diferente e eu adaptei esses roteiros. E isso aí no primeiro mês a gente teve retorno. Já teve de 5 vezes o valor investido. Uou. Assim, foi muito rápido e a gente tem mantido esse valor investido entre 5, 6, 7, algumas lojas com 8. Mas o que foi importante? Levar esse conhecimento pro pessoal, uma forma de treinamento e trazer os meus vendedores para ser divulgadores da marca. Sim. Interno. Você humaniza também bastante. Né? E tem sido muito legal. No primeiro momento eles não queriam fazer, hoje todos fazem, gostam disso. Quem vai fazer, né? Não, eles gravam um monte de vídeo. E o que é mais legal é que às vezes eles chegam assim e falam assim, você não sabe o que aconteceu, eu fui no supermercado e disseram assim, você que não sai do meu celular. Então isso tem sido muito legal. E aí a gente tem humanizado também a parte para a indústria, sabe? Criamos um canalzinho na indústria que fala que a Supercoil é a marca do B2B, de colchão. E aí o gerente da Supercoil fala disso, chama Minuto Supercoil, solta toda semana. Então a gente tem feito esse trabalho. Legal. Muito legal. Com certeza pro podcast isso ajudou muito. Sim, sem dúvida. Porque eu tenho muito mais tempo. Conectam, né, as coisas. Então hoje a gente tem uma agência que ajuda, tem um grupo de gente que trabalha com o tráfego. E a gente faz reunião também semanal para alinhar, ver isso. Então, para mim tem sido muito bacana, Romualdo. Que legal. Mas é uma outra coisa que você tem que estar atualizando sempre, cara. Tem. São cadeiras diferentes, mas são bem complementares, né? Bem complementares. E marketing e vendas tem que andar muito junto. Porque um alimenta o outro, um depende do outro, pode sair insights, né, desse bate-papo. Ô, Cris, pra gente caminhar aqui pro fechamento, eu queria que você falasse para onde... os rumos aí que vocês estão olhando para passar lá desse ano, porque hoje em dia fazer projeção longa é um pouco mais difícil. Em termos gerais, assim, qual que tem sido o olhar de vocês? IA vai impactar para vocês dentro da indústria? Você já tem olhado para isso também? Já, a gente tem olhado. Parte de produção, ele tem trabalhado muito os dados, junto com o IA. Para ganhar eficiência. Para ganhar eficiência, análise de dados, coisas que há 1 ano atrás eles nem pensavam. E hoje o menino tem trabalhado muito dado. A parte interna, assim, de aproveitamento de material, porque pensa, a gente produz tudo, né? Então, bloco de sponsor é bloco de 5 metros por 1,90 m de largura, você tem que fazer o aproveitamento melhor. E aí, quando acontece alguma coisa, como que ele faz essa análise? Hoje ele trabalha inteiro isso. Gestão de estoque, também ele já tem bastante coisa que ele está fazendo isso aí interno. E o que a gente tem usado muito? Você falou do Copilot lá. Os vendedores internos, regiões que eu não tenho representantes, eu tenho vendedores que atendem B2B, eles estão conversando com o cliente e estão sempre olhando os scripts e usando o Copilot, tá? Legal.
Isso a gente tem feito muito e cada vez a gente tem feito mais. Que legal. A gente tem falado muito sobre isso com o pessoal de venda interna. E aí eu puxo isso também para mim, pra gente falar, cara, usa isso aqui, testa aquilo ali, faz isso aqui. E até, inclusive, também testando na parte de posts estáticos. A gente tem feito muitas variações e pedindo indicações, sabe? E tem ajudado. E a outra coisa, Romualdo, que tem sido muito eficiente na Sonax, tem ajudado, é a parte integrada com o Copilot, tá? Ah, cara, isso é sensacional. E, cara, isso eu encontrei a Bruna num treinamento que a gente fez verdade, junto. Vocês fizeram junto lá o G4, né? E eu saí de lá, assim, boquiaberto. E eu vou te dizer uma coisa. Aí, Bruna, isso foi muito legal. Mesmo quando ele analisa a ligação, o retorno que ele te dá, ele sempre te dá um ponto de melhoria. Sim, cara, é sensacional. Cara, e isso é assim, ó, é uma palavra. Sim, é o feedback, né? No final. Ele faz um sales enablement. Isso. E aí, quero dar um exemplo aqui bem assim, fácil, e que eu acho que tem muitos clientes, né, que trabalham com Sonax, né? Muitos. Sei lá, não vou falar números aqui, mas gente, se não usa. Testa isso aí. Vou dar um exemplo. Ligação do financeiro. A menina atendeu super bem o cliente. E aí, no final, ela encerrou, ele deu a avaliação, mas ela disse assim, ó, no final, você precisa dizer se tem mais alguma coisa. Ligou para fazer uma cobrança, tá? Atendeu? Mesmo assim, você precisa dizer se tem mais alguma coisa que você pode ajudar o cliente. Não deixa de encerrar a ligação dessa forma.